eu fiz uma entrevista com dois historiadores muito sérios. Um é o Luiz II, dono da página Origens do Jiu-Jitsu, e o outro é o Elton Silva, que é coautor do livro, da trilogia Muito Antes do MMA, que são dois historiadores sérios que tentam fazer um trabalho sem denegrir, sem destruir a imagem, não só do mestre Carlos, do mestre Hélio, de outros mestres importantes de outras modalidades também, como o mestre Tatu, da luta livre, e outros expoentes da história das artes marciais no Brasil, grandes nomes da história da capoeira, como o Senhorzinho e tantos outros nomes que, dentro das suas modalidades, são referências, né? E eles assim como várias pessoas que estudaram, que pegaram provas, material, estudaram, se debruçaram dentro do material para fazer o estudo deles, não é praticamente irrefutável que o mestre Carlos não tenha sido aluno do mestre Maeda, do Conde Coma, né? Isso, assim, várias testemunhas, vários jornais, vários artigos, enfim, e a gente sabe que existem pessoas que tentam diminuir a história do mestre Carlos, também com o mestre Hélio, fazendo publicações que colocam eles em xeque, colocam o mestre Carlos como uma pessoa que mentiu em muitas partes da história dele. O que você tem a dizer sobre essas pessoas que tentam denegrir e destruir a história de uma pessoa que era para eles terem uma reverência, né? Porque se o jiu-jitsu está hoje no mundo, é graças à semente que o seu pai colocou, e lógico que depois outros gênios vieram que foram influenciados diretamente pelo seu pai, um deles o seu tio Hélio, que influenciou outros tantos, que ensinou outros tantos, enfim. Mas não tem como tirar a história do seu pai. Seu pai é uma força primordial dentro da história do jiu-jitsu, então o normal seria a gente tratá-lo com carinho, né, cuidar da história do seu pai, da imagem dele, e não tentar destruir, colocar. O que você tem a dizer para essas pessoas que tentam diminuir, muitas delas até faixas pretas de jiu-jitsu, que abrem espaço para detratores e depois tiram os vídeos do ar, né, de uma maneira até bem cretina, bem suja, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que tentam diminuir a história do seu pai, ao invés de reconhecer a importância histórica dele? E a gente sabe que o jiu-jitsu está hoje onde ele está, é graças principalmente ao trabalho que o seu pai fez há mais de 100 anos atrás. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha que é o intuito dessas pessoas tentarem diminuir a história tanto do seu pai quanto do mestre Hélio, enfim? Qual que é a sua visão sobre isso? Floresto, veja bem, eu vejo por dois lados isso. Ou não conhecem a história e falam coisas que eles não conseguem provar, como geralmente é o que acontece, né? Ou são pessoas negativas, que têm inveja, né? Porque você sabe que o ser humano, ele tem ótimos seres humanos. Isso aí não é só no mundo da luta, não. Isso aí é em todo segmento que existe no mundo, entendeu? Existem pessoas positivas e pessoas negativas. Existem pessoas inteligentes e pessoas burras. Existem pessoas com ética e pessoas sem ética, né? Existem pessoas corajosas e pessoas frouxas. Existem pessoas de todo tipo tem um lado e o outro. Então, né, querer que dentro do mundo da luta, de pessoas que estão envolvidas de certa maneira, ou que querem entrar para o mundo da luta, e como nunca conseguiram, né, ser ninguém pelo lado positivo, né, que é vestir o kimono, entendeu? Formar bons pupilos, né, dar um exemplo de vida onde todo mundo vai admirar o que você está fazendo, né? Eles começam a querer ir pelo lado crítico e querer contar histórias aonde eles não têm base científica realmente daquilo que eles estão falando. Porque quem tem boca pode falar o que for. Não é, né?
De teoria, o mundo está cheio. Mas tem que provar. Você tem que ver o trabalho acontecer e você tem que ter prova daquilo que você afirma, né? A mesma coisa eu falar, não, Hillian, eu queria dizer que eu sou um bom professor, mas eu nunca ajudei ninguém, né? Eu não apareço na academia para dar uma aula, né? Eu nunca formei nenhum campeão, e eu começar a querer dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, e eu não consegui provar. É o tal negócio, mentira tem perna curta, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, rapaz, eu fico até... né, eu sinto até pena quando a pessoa começa com esse tipo de argumentação, né, querendo aparecer dessa maneira, numa história tão concreta quanto é a história da família Gracie, dentro do mundo das artes marciais, né? Foi a família que mudou o conceito das artes marciais no mundo inteiro. Entendeu? Não que a família Gracie seja contra nenhum outro tipo de luta. A gente nunca foi contra, pelo contrário. No programa de defesa pessoal da família Gracie, nós temos... Está tudo envolvido em termos de arte marcial. E você vê hoje em dia o que acontece com esse desenvolvimento do MMA. Né? O trabalho que o jiu-jitsu, que é a base, que foi a família Gracie, que é a espinha, né, principal do MMA, né, devido às regras, ela abriu espaço para todas as lutas. Hoje tem espaço para todo mundo sobressair também, porque a regra ali, dentro do que está acontecendo, dá chance para qualquer luta ela mostrar o seu valor. E a gente tem expoentes, né, que a gente vê nesse mundo hoje em dia, nesse esporte, nesse mundo do MMA, que revela vários talentos e várias né, estilos, né, de luta também, que são, né, acabam podendo mostrar o valor deles também, né? Então, você vê que, no final das contas, todo o trabalho desenvolvido pelos mestres, Oswaldo, Carlos, Oswaldo, Gastão, né, acabou beneficiando todo mundo, né? Mas, para isso, antigamente, o meu pai queria um lugar ao sol, mas ninguém deixava, por eles serem muito franzinos. Então, teve que ter os combates, teve que ter as lutas, teve que mostrar na prática, provar. É o fato e a prova. E o jiu-jitsu, né, desenvolvido no Brasil pela família Gracie, né, ele foi ganhando espaço e conquistou o mundo. Você vê que hoje está em todos os países, não sei quantas centenas de países se ensina esse jiu-jitsu, né, nas regras que foram estipuladas desde o começo, no mundo inteiro. Então, a pessoa que vier querer questionar a importância do trabalho, dos pilares dessa modalidade no mundo das artes marciais, ele vai ficar desmoralizado. Porque as pessoas começam a ver que eles não vão ter embasamento em termos de argumentos para sustentar a teoria deles. Então, por si só, isso se dilui com o tempo e com o trabalho que é mostrado todos os dias. É só você observar desde quando começou até hoje, a evolução, como é que foi, como é que o jiu-jitsu se estabeleceu no Brasil, né? Depois saiu do Brasil, veio para o exterior,
como é que foi a divulgação, como é que foi o começo de tudo. Depois foi para o Japão, depois para a Europa, e se espalhou em tudo. Hoje está em toda parte, né? Dentro de uma filosofia positiva, saudável, que é o quê? Usar o estilo de jiu-jitsu desenvolvido por Carlos Gracie e seus irmãos como uma ferramenta de melhoramento humano. Isso aí é o principal objetivo que o meu pai conseguiu alcançar. Bons lutadores, campeões, lutadores habilidosos, isso aí vão ter sempre. Não só no jiu-jitsu, como no MMA, como em todas as outras modalidades, no mundo das artes marciais, o praticante habilidoso, raçudo, corajoso, valente, ele tem seu valor, pô. Isso aí, em todos os segmentos das artes marciais, isso aí sempre vai ter. Mas a ênfase que o meu pai deu na parte filosófica, ele fez o jiu-jitsu andar de mão dada com princípios éticos, morais e espirituais. Isso foi o principal combustível para tudo isso que aconteceu, com toda essa eficiência que o jiu-jitsu sempre mostrou, em termos de uma luta eficiente, foi o que credibilizou, através desse método exemplar do professor, do praticante, como melhoramento humano. Então, isso é que me faz colocar o kimono todo dia. E eu, quando eu for puxar um treino, ou estou na academia, dar uma aula, né? Eu fico vendo ali quem é que está precisando de ajuda. E quem estiver precisando de ajuda, eu sou o primeiro a querer ajudar, a estender a mão para ajudar e cobrar de todo mundo que está ao meu lado ali, procurar ajudar um ao outro e tornar aquele ambiente um ambiente positivo, saudável, com valores éticos, morais, para que nós possamos, né, certificar o nosso trabalho e ir todo dia feliz para casa, depois de um dia de aula, e saber que a pessoa que chegou ali, ela está voltando melhor do que chegou ao longo do tempo. Então, isso aí é uma coisa magnífica, que eu vejo isso como uma forma de você ganhar o pão de cada dia de uma forma positiva, honesta, humilde e fazendo o melhor que possamos para melhorar as pessoas. Então, isso aí não tem preço. A gente passa a gostar de fazer isso, a ficar feliz de fazer isso, né? Não é só pensando na gente, o que o jiu-jitsu pode me acrescentar? O que eu já penso ao contrário. O que o jiu-jitsu pode acrescentar para os outros? O que eu posso acrescentar para os alunos, para as pessoas que estão ali em volta de mim? E toda uma boa ação, eu acredito que ela volta para a gente mais forte ainda. Então, esse aí é o principal fator, o principal combustível que me dá energia de trabalhar de uma maneira alegre, feliz e
com a energia renovada todo dia para eu fazer melhor amanhã do que o que eu fiz hoje. Então, essa é a filosofia que eu pude aprender com meu pai e eu vi ele fazer todo dia, não só com jiu-jitsu, como também com o estilo de vida, em termos nutricionais, de alimentação, de estilo de vida dele, todo dia, dentro e fora da família também. Sensacional, mestre.